na zona mista, não vi a entrevista que ele deu, então por isso eu prefiro não fazer nenhum comentário. Kaká, aqui, tudo bem? Para a gente entender mais ou menos como funciona a parada que você vai ter em relação ao que você vinha fazendo no seu crescimento, você acha que você corre o risco de perder o terreno que você vinha ganhando de uma maneira proporcional ao que você melhorou da Coreia para a Costa do Marfim? Ou seja, você vai andar para trás, mesmo que faça um trabalho de força, você vai perder alguma coisa que você tinha ganho? E a segunda, na mesma, por favor, você tem sentido dor antes, durante, depois dos jogos? Como que está essa parte? Bom, a minha recuperação vem sendo muito boa. Acho que o principal é nessa forma, na forma física ativa, né, dentro do campo. Nesse jogo já consegui dar algumas arrancadas características, já fazer umas jogadas mais rápidas, e tudo isso me deixa mais confortável dentro de campo. E são 7 dias aí que eu tenho, não acredito que isso vai atrapalhar, vou ficar fora de um jogo, mas tem 7 dias aí para me preparar para que dê sequência em relação a esse jogo da Costa do Marfim. Em relação à tua pergunta de se eu sinto dor ou não depois dos jogos, sinto dores, mas não na região do pubis. Sinto dores como todos os atletas sentem depois dos jogos, mas isso não é uma coisa que me atrapalha, não é uma coisa que interfere em nada. E em relação à tua pergunta, eu gostaria até de responder a coluna que teu pai escreveu ontem, falando que meu problema era um problema mais sério, que era um problema que poderia afetar na minha carreira. Há algum tempo, os canhões do teu pai têm me atingido de alguma forma. Ele tem virado a artilharia dele para mim. E o que eu gostaria de falar aqui é que, infelizmente, o motivo que o teu pai, o Juca Kfouri, me ataca não é um motivo profissional. É isso que me deixa mais triste. Ele já escreveu isso algumas vezes, já deixou isso claro em algumas entrevistas, que o problema dele em relação a mim é por eu dizer da minha fé em Jesus Cristo. Então, da mesma forma que eu respeito o Juca Kfouri como um ateu, eu gostaria que ele me respeitasse como Jesus Cristo, como alguém que professa a fé através de Jesus Cristo. Então esse é o meu pedido para ele, para que ele respeite não só a mim, mas a milhões de brasileiros que creem em Deus e creem em Jesus Cristo. Kaká, prazer em vê-lo. Prazer. Até que ponto esse complexo de perseguição que tem o Dunga em relação à imprensa brasileira acaba afetando vocês, jogadores mais experientes? E se não afeta, o que vocês fazem para não afetar os mais jovens que farão parte de futuras convocações? Olha, Nilson, eu acho que cada um tem os seus motivos aí para dar resposta, para falar. Acabei de dar uma resposta aqui porque eu acho que era a hora. Então cada um tem os seus motivos e cada um tem as suas, aquilo que acha que é melhor falar. Então o Dunga sofreu muito com críticas aí ao longo da carreira dele, com tudo, então com certeza ele terá os motivos dele. Sobre isso acho que cada um fala por si só. Aqui na geral, quem se ama? Geral. Fala, Cacazinho. É o seguinte, a gente tem acompanhado a sessão de cartas do site, né, e cada hora chega cada recado mais interessante. Vocês têm acompanhado? Como que é isso? Você se arrepia, se emociona? Que tipo de mensagem que você passa para esse torcedor lá no Brasil, né, que a gente chama de povo, como todos nós, torcendo pelo Brasil, que vem vivendo essa seleção, essa Copa do Mundo, já 2 vitórias? O que você passa para esse povão? Emociona. Depois do jogo, tinha uma televisão ligada no vestiário e passou uma imagem de Copacabana da torcida celebrando os gols do Brasil. Isso é uma emoção que não é indescritível. Dizer a emoção que a gente sente quando vê essas imagens. Mas não só de Copacabana, de milhões de brasileiros. Eu recebi uma foto de um de vocês aqui, do jornalista, mostrando a camisa do filho com a figurinha. Pô, isso pra gente são para essas pessoas que a gente joga. É uma criança que está ali torcendo pelo Brasil, muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, mas o sentimento dela é totalmente puro e realmente verdadeiro. E as mensagens que a gente recebe pelo site é fantástica, mensagem de apoio assim o tempo inteiro pela seleção, e isso é para nós a verdadeira motivação. Kaká, sua esquerda aqui, tudo bem?
Ainda com relação ao Costa do Marfim, você falou da irritação do time adversário e não tira sua razão, com certeza. Mas alguma coisa você faria diferente? Por exemplo, aquele cartão amarelo, você acha que poderia ter passado em branco, em cima da provocação do time adversário? E outra coisa, se você vai para Durban acompanhar a seleção ou vai ficar treinando aqui? Como eu falei na resposta anterior, eu acho que eu preciso realmente me policiar em alguns momentos. O cartão amarelo, sinceramente, eu não sei o porquê do cartão amarelo também. Então, mas são coisas que preciso, assim, estar sempre policiando e sempre evitando. Eu acho que num momento tão importante como esse, como a Copa do Mundo, tem que estar evitando o maior tipo de risco possível. Provavelmente vou estar junto em Durban. Devo fazer um treino pela manhã ou lá em algum lugar, mas vou estar junto. Cacá, bom dia. A primeira fase praticamente para nós já foi. O Brasil fez 2 grandes partidas, eu acredito que venceu, para mim é importante. Eu pergunto para você, a outra fase do mata-mata preocupa muito você, principalmente? Eu acho que daí para frente a preocupação aumenta, claro, porque errou em alguma coisa, errou em algum detalhe e você está fora, você volta para casa. Então aumenta essa preocupação nesse sentido. Mas a seleção está pronta, acho que está preparada. Essa evolução dentro da competição é muito importante, a evolução do segundo jogo para o primeiro já foi muito grande e isso tudo dá uma confiança e uma tranquilidade para chegar bem nas oitavas. Cacá, aqui. Você é a principal estrela da seleção brasileira aqui. Milhões de pessoas querem ter depoimentos. Você quer saber o que você está sentindo de verdade. Você tem dado só coletivas, assim, que são superficiais, mas você toca no assunto, de repente não dá para ir a fundo. Eu queria saber, para você, mesmo o Dunga, quando foi jogador, deu vários depoimentos de páginas e páginas, mostrou o que ele pensava, o que ele sentia para jogar na seleção brasileira, disputar uma Copa, alegria, tristeza, enfim. Essas entrevistas coletivas para você bastam, porque a gente quer tentar fazer entrevista longa com você, nem por tambor a gente consegue, e por Twitter, por nada, enfim. Qual é a sensação, já que você está tendo essa Copa do Mundo, você poderia ser a grande estrela, e as pessoas poderiam estar sabendo muito mais de você do que estão sabendo? E para terminar,